Bom, nós vamos ler dois textos da Bíblia. Eu quero ler o livro de Salmos 126 e depois nós vamos ler o livro de Esdras, capítulo de número 8. Então vamos em Salmos 126. Enquanto você folheia o texto, eu agradeço a Deus pela sua bondade, permitir que eu pudesse estar aqui, chegar com segurança. Eu tenho um carinho muito grande pela igreja, pastor William, sua esposa, o Márcio. Muito obrigado pelo convite. Faz tempo que eu não vinha, estava com saudade dos irmãos. Mesmo se eu não quisesse, essa igreja foi um divisor de águas na minha vida. Então, isso nunca ninguém vai conseguir apagar. Uma igreja, Assembleia de Deus Castelo Forte, tem algo assim na minha vida, e não só na minha, mas por baixo aí uma conversão de mais ou menos 3.000 pessoas. Salmo 126, a temática e a ideia que foi proposta é sobre clamor. E aí nós precisamos compreender a diferença de oração, petição, súplica, clamor. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Então, a princípio, nós vamos fazer um estudo. Possa ser que seja cansativo para alguns, mas é de suma importância. E aí depois nós vamos entrar no texto bíblico. Então eu vou deixar o texto aqui, e aí nós vamos recorrer ao estudo sobre clamor, oração, súplica, e aí mais à frente nós vamos voltar no texto bíblico, tudo bem? Bom, o texto não tem a palavra clamor, tá? Eu poderia escolher Jeremias 33, bem conhecido, clama a mim, mas o texto nas entrelinhas tem um clamor, ainda que a palavra não apareça, mas nós temos no contexto aqui um clamor de um povo, e aí os irmãos vão entender. Diz assim, Salmo 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Faze-nos voltar outra vez. Aqui começa o clamor. O povo está dizendo: faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou em algumas traduções do Negev, tá? E aí diz assim: os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. O clamor então está aqui no versículo de número 4. Faze-nos voltar outra vez, ó Senhor, do nosso cativeiro, como as correntes das águas do sul, ou dependendo da tradução do Negev, tá? O que eu quero te dizer aqui é que esse texto ele tem três partes importantes: um passado de glória, um presente de crise e um futuro de restauração. Então eu vou repetir. Esse texto ele é dividido em três partes: um passado de glória, um presente de crise, e eles clamam por um futuro de restauração. E quando esse clamor é atendido, eles estão como os que sonham. Agora, livro de Esdras, capítulo de número 8. Depois de 2 Crônicas, livro de Esdras, capítulo de número 8. Para você ver que interessante a ordem cronológica da Bíblia. O livro de Salmos é depois de Esdras, mas o acontecimento de Salmos ocorre cronologicamente antes de Esdras, capítulo 8, versos de número 23. Diz assim o texto: nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, que moveu-se pelas nossas orações. Pode tomar o seu assento. A oração é um diálogo da alma. Então fica bem claro isso aqui para os irmãos. A oração é um diálogo da alma, diferente do clamor. O clamor é um grito, enquanto a oração é a alma dialogando com Deus. O clamor já é um grito da alma, tá? Nós temos algumas diferenças entre oração, petição, súplicas, e nós vamos falar sobre isso agora, e logo mais nós entraremos dentro do texto. Separei dois textos aqui. Mateus 21, 22 diz assim: tudo quanto pedires em oração,
crendo recebereis. Depois nós temos o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 17, orai sem cessar. Essa expressão orar no grego tem o sentido de oferecer algo. Então você está oferecendo o diálogo da sua alma para com Deus. A oração é o meio que Deus estabeleceu para se relacionar com o homem, tá? Então a oração é o meio a qual Deus estabeleceu para dialogar, se relacionar, falar com o homem. Aí há uma pergunta: esse texto que diz orar sem cessar, como isso funciona? Funciona da seguinte forma: os judeus, eles tinham uma oração às 9 da manhã, outra ao meio-dia e a outra às 6 da tarde. Então os judeus, eles oravam 3 vezes ao dia. Os muçulmanos, eles rezam 5 vezes ao dia. E aí Paulo quebrou o paradigma, ele está dizendo, não é nem 3 nem 5. Só que você não me pergunte como isso funciona, mas ele disse que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar é a todo momento. Daqui a pouco nós vamos perceber que essa oração, ela pode ser feita não somente de joelhos, ainda que seja a primazia e a prioridade de dobrar os joelhos. Isso é sinal de humilhação e reconhecimento daquele que está acima de nós e é digno de honra, de glória, de louvor e de todas as coisas, tá? O que é a petição? A petição é muito claro, toda oração tem uma petição, mas não existe petição sem oração. Uma petição sem oração não é um diálogo com Deus. Uma petição você pode pedir muitas coisas, mas com Deus a petição, ela sempre estará incluída dentro da oração. Agora, a petição sem a oração, ela é vazia, mas a oração, ela contém a petição. Tem um texto importante: chegue a minha petição à tua presença, livra-me segundo a tua palavra. Salmos 119, verso 170. Então a petição são pedidos a Deus dentro da oração. Agora vem aquilo que nós, pelo menos, devemos saber, alguns já sabem. Essa petição, ela é ouvida, nem sempre ela é respondida. Existe possibilidade da minha petição ser ouvida e não respondida? Sim. Qual é o propósito de Deus em não responder a nossa petição? Primeiro ponto: pode ser que Deus estabelece um silêncio e dentro desse silêncio Deus tem um propósito maior. Logo, o silêncio de Deus já é Deus falando. Se você faz uma petição a Deus em busca de um direcionamento, enquanto Deus não responder, fica aonde você está. Porque no silêncio de Deus é Deus dizendo: aguarde, porque dentro deste tempo eu tenho propósitos maiores que talvez você não saiba. Vou explicar isso. O tempo, ele faz parte da caminhada patriarcal e também faz parte da nossa caminhada de fé. O Abraão, por exemplo, ele esperou 25 anos para alcançar a promessa. O Jacó esperou 14 anos para ter as suas esposas. E o José esperou 20 anos para se reconciliar com seus irmãos. Ora, o Abraão esperou um tempo de 25 anos, o Jacó 14 anos, e nós vamos ter o José esperando 20 anos. O que Deus quer com este tempo? O que é regra para Abraão não é regra para o Jacó. E o que é regra para Jacó nem sempre é regra para José. Mas o certo é, aquele que confia em Deus sabe que dentro deste tempo o propósito de Deus é para mover algo, talvez dentro de nós ou fora de nós. O não de Deus nos faz crescer. Por que Deus esperou 25 anos para Abraão alcançar a promessa? Deus estava esperando esgotar as possibilidades de Abraão, esgotar os recursos de Abraão, para que a glória seja de Deus. Com base em que eu digo isso? Romanos, Paulo escrevendo essa carta no capítulo 4, ele vai dizer que Deus amorteceu o Abraão. O que Paulo está dizendo? Deus esperou Abraão olhar para dentro de si e reconhecer que ele já não podia mais. Se Deus desse o filho quando ele tinha 80 anos, ele iria bater no peito e dizer: foi eu. Se ele tivesse com 85 anos, 90 anos, ele iria dizer na roda dos amigos: foi eu. Mas quando ele tem 99 anos, ele olhou para dentro de si e disse: eu não posso mais. Então é aí que Deus entra na história para mostrar que ele é Deus. Então esse tempo de silêncio de Deus, que envolve a sua petição, se Deus ainda não respondeu, o silêncio de Deus pode estar tratando algumas coisas conosco. Com Abraão funcionou da seguinte forma: estou esperando esgotar os seus recursos humanos, estou esperando esgotar as possibilidades humanas para entrar na sua vida e mostrar que eu sou Deus.
Tudo bem? Com agora o Jacó foi 14 anos. Deus não está esperando esgotar as possibilidades. O que Deus quer com Jacó é lapidar o seu caráter. Quando ele olha para trás, ele tinha enganado o seu pai, ele tinha enganado o seu irmão. Agora na casa do Labão, ele vai ser enganado. Por que Deus fez com que Jacó esperasse 14 anos? Permitiu que o mesmo fosse enganado pelo tio? É porque Deus queria lapidar o caráter de Jacó. Pode ser que esse tempo entre a sua petição e a resposta de Deus, esse tempo possa ser Deus fortificando, pode ser Deus modelando o seu caráter para ser crentes melhores. Com crianças em casa, se seu filho, tudo que ele pede você dá, ele cresce um menino mimado, insuportável. Assim é o cristão. Se tudo que você pedir como petição dentro da sua oração, se Deus disser sim, você cresce mimado e sem estrutura. O que Deus está nos ensinando já agora, que o tempo de Deus é para esgotar as nossas possibilidades, ou é Deus modelando o nosso caráter e nos dando crescimento. Nem sempre Deus nos livra da prova, mas uma coisa eu te garanto: esse tempo Deus está estruturando e fortificando as tuas estruturas para que você possa suportar as cargas da caminhada da fé, aquilo que vem na nossa caminhada, na nossa trajetória. Os irmãos estão aí? Por que Deus esperou 20 anos com o José? Agora não é Deus querendo esgotar as possibilidades de José, e também Deus não quer modelar o caráter de José, porque o seu caráter já é ilibado. Deus estava querendo tratar nesses 20 anos os seus irmãos. Entenda, esse tempo de Deus entre a resposta de Deus e a sua petição, pode ser que Deus está usando esse tempo, não é para modelar você, não é para tratar nada com você, é Deus tratando com pessoas que estão em sua volta. Entenda, a oração é um diálogo entre a sua alma para com Deus, é o meio que Deus estabeleceu para o relacionamento entre você e Deus. A petição, ela sempre estará atrelada, inserida, incutida dentro da sua oração. E aí vem aquilo que os irmãos buscaram aí em Deus, e a temática foi o clamor. Diz um texto muito importante: ouviste a minha voz, não escondas o ouvido aos meus lamentos e ao meu clamor. Lamentações, capítulo 3, verso 56. Aqui o Jeremias levanta um clamor a Deus em um tempo de lamentação. Qual é esse tempo de lamentação? Quando ele olha em sua volta, o templo está destruído. Os caldeus já haviam destruído tudo em Jerusalém, não era só o templo, os muros foram todos queimados. E o Jeremias não foi para a Babilônia, não foi para o Egito, o mesmo está em Jerusalém, vendo Jerusalém destruída. E agora ele, com uma, podemos dizer, um tinteiro e um pergaminho, o mesmo está escrevendo. E ele está nessa escrita trazendo uma melancolia e uma lamentação, mas a alma de Jeremias está gritando, está clamando a Deus. Diferente da oração, que é um diálogo, o clamor é um grito da alma, o clamor é uma urgência. Então quando você está orando, é porque ainda você está dentro daquele tempo. Você está orando e talvez mês que vem Deus vai dar, ou talvez semana que vem Deus pode responder. Não, estou orando para manter o meu relacionamento com Ele, só agradecendo a Ele. Agora, quando vem o momento do clamor, é quando não dá mais tempo. O momento do clamor é quando é urgente, você quer para ontem. O clamor é um grito da sua alma tentando buscar a Deus de todas as formas. O clamor é um grito aonde você quer que esse grito chegue aos ouvidos de Deus, tá? Existe no meio teológico algumas perguntas que surgem. Por exemplo, a oração move Deus? Ou a oração pode mudar Deus? Ou a oração pode mudar os planos de Deus? Em uma ordem cronológica, é até plausível a ideia de que a nossa oração pode mudar um plano de Deus, por ordem lógica e cronológica. Por exemplo, o profeta Isaías vai dizer que o Ezequias, 13º rei de Judá, vai morrer. Aí ele vira para a parede, ele começa a orar, e aí o Isaías volta, porque Deus pediu para voltar, e acrescentou mais 15 anos. Bom, Deus voltou atrás? Bom, se eu disser que Deus, ele volta atrás, que Deus se arrepende, isso é estranho.
dentro do caráter e dos atributos incomunicáveis de Deus. Eu sou o Senhor e não mudo, Malaquias 3:6. Logo, então Deus não pode ser movido ao ponto de ter que voltar atrás de algo que Ele já estabeleceu. Mas uma coisa é certa, em termos lógicos e humanos, Deus pode mudar um plano através de uma oração. Agora vamos conhecer Deus de fato, sem ser em uma ordem lógica, mas em uma ordem ainda que lógica, porque nossa mente é limitada. Mas vamos conhecer realmente quem é o nosso Deus. O nosso Deus é aquele que antes de criar o universo, Ele já ouviu a oração que você ainda nem fez. Está entendendo? Eu vou usar esse linguajar mais popular. O buraco com Deus é mais embaixo. Porque enquanto nas rodinhas teológicas nós ficamos debatendo, a nossa oração muda Deus, a nossa oração faz o plano de Deus voltar. E eu acredito que Deus acha tudo isso muito engraçado, porque antes de criar o universo, Ele já ouviu a oração que você ainda não fez. E já vou te adiantar, pode ser que Ele já respondeu que sim. Mas dê glória a Deus, porque pode ser que Ele também disse não. E quando Ele diz não, tem alguns motivos para isso. Um dos motivos de nossas petições não serem atendidas é aquilo que Tiago vai dizer: pedis e não recebeis. Por quê? Porque pede mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Se a tua oração não encontra com a vontade de Deus, e a tua vontade ela é egoísta, egocêntrica, Deus diz não. Pode ser que a tua vontade seja até boa. Por exemplo, Davi tinha o desejo de construir o templo. A motivação é boa, o desejo é bom, mas o plano de Deus não é Davi, o plano de Deus é Salomão. Então pode ser que a tua motivação e a tua vontade em uma petição é boa, mas perfeita e boa é a vontade de Deus. Então nós precisamos amadurecer na fé e entender que nessa caminhada tem mais não do que sim. Mas o não de Deus é porque Deus conhece a tua história, Ele conhece coisas ao teu respeito que nem você sabe. Então ao invés de você ficar clamando e a alma gritando para mover Deus, entenda algo: a primeira coisa que Deus quer mover através do seu clamor, da sua petição, da sua oração e da sua súplica, é mover dentro de você. Então ao invés de você querer mover o mundo, deixa Deus, através do seu diálogo da alma ou do grito da alma, mover dentro de você. Se dentro de você não for movido por Deus, não faz sentido a caminhada da fé. Bom, aí nós temos um outro texto importante sobre clamor. Se nós pegássemos textos na Bíblia falando sobre clamor, são inúmeros textos, mas você vai perceber que o clamor é uma urgência. Você só clama para Deus abrir um caminho onde não tem caminho. Você só clama quando você não tem mais saída alguma humana. O clamor é o grito da alma, como esse grito de Jonas. Olha o que Jonas disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu ouviste a minha voz. Percebe que quando Deus ouve, Ele não ouve porque você é bom. Ele não responde porque há mérito em nós. Ele responde pela misericórdia e bondade e onibenevolência que pertence a Ele. O Jonas é aquele que dormiu no sono da irresponsabilidade no barco. E aí, para todos aqueles que fogem de Deus, Deus tem um meio para trazê-lo de volta. Vou repetir: para todos aqueles que fogem de Deus, Deus tem um meio para trazê-los de volta. Se no teu ministério, se na chamada de Deus para a tua vida, você ainda está em rotas de fuga, Deus tem sempre um meio para te trazer de volta. Abra um parênteses aqui, só sendo incomodado para dizer isso. O Moisés era um foragido da justiça. Para ele tem uma sarça. Na rota de fuga de Moisés, tem uma sarça para chamar a atenção de Moisés. Detalhe: o Moisés, ele era acostumado a ver sarça.
Então olhar para uma sarça não chama a atenção mais dele. Talvez algumas sarças pegassem fogo, quem sabe do deserto, pelo sol, até pode ser. Mas o que chamou a atenção é algo comum que é a sarça, mas tinha algo em comum, que incendiava ela por fora e ela não se consumia por dentro. O meio que Deus usa para te chamar a atenção é o meio que Deus usa também para te usar. Vou repetir, o meio que Deus usa para te chamar a atenção é o meio que Deus usa também para te usar. Preste atenção, Deus está usando algo comum através de algo incomum, que é Deus incendiando algo comum para que esse algo não se consuma. Agora Deus chama Moisés e fala: eu vou te usar e você vai chamar a atenção de Faraó. O que Moisés pensou? Para mim não dá. Eu sou tão comum, como poderei chamar a atenção do homem mais poderoso do mundo naquele tempo? Você não entendeu, Moisés? Assim como eu incendiei uma sarça para chamar a sua atenção, você é comum, eu vou incendiar você. A tua oração é um meio, o teu clamor é um meio, a qual Deus pode incendiar você por dentro, para te usar em algum lugar. Então aqueles que estão em rotas de fuga, Moisés foragido da justiça, o que Deus fez? Usou o Moisés, mas chamou a atenção através de uma sarça. O meio que Deus usou é a sarça. E por incrível que pareça, depois que Deus te incendiar, Ele vai mandar você de volta no mesmo lugar de onde você saiu. Eu ouvi um aleluia ali, eu vou repetir. Quando Deus te encontrar no seu meio, estabelecido por Ele, Ele vai levar você de volta do lugar onde você fugiu. Vamos lá. O Elias está fugindo de Jezabel. Qual o meio que Deus usa? Uma voz suave dentro de uma caverna. E aqui vai para alguns obreiros. O que eu tenho para dizer aqui é para alguns obreiros. Quando o obreiro ele está exausto, cansado e reclamando muito, e em rota de fuga, se escondendo, sabe qual é o tratamento de Deus para a sua vida? Não é passar a mão na sua cabeça e dizer para você: eu te entendo, fica tranquilo, é o pastor que não te entende. Não, não. Deus deu mais serviço para o Elias. Você vai ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e vai ungir Eliseu, filho de Safate, no teu lugar. Está reclamando da obra? Está em rota de fuga? Sabe como Deus trata com você? Dando mais serviço para você. Sabe como Deus cura os seus obreiros? Dando mais serviço para Ele. Então o Moisés é foragido da justiça, o meio que Deus usa, uma sarça. O Elias foragido de Jezabel, o meio que Deus usa é uma caverna e uma voz suave. O Jonas é foragido da chamada, Deus tem um peixe, e do ventre do peixe o Jonas clamou. Qual é o grito de urgência? Senhor, me tira daqui, eu vou cumprir aquilo que era para mim estar fazendo. Sabe qual é o problema? Deus até ouve o teu clamor quando você deixou de fazer o que era para ser feito. Só que quando o peixe cuspiu o Jonas, ele não cuspiu Jonas em Nínive, porque Nínive não tem praia. Ele cuspiu Jonas provavelmente em Jope, do lugar de onde ele fugiu. Sabe por quê? Porque quando você entra em uma rota de fuga, você está atrasando a sua própria caminhada na fé. Deus não te cospe lá na frente, Deus vai te cuspir lá atrás. E aí você vai ter que caminhar todo aquele tempo que já era para ter caminhado. O que Deus está falando conosco aqui? Tem muita gente perdendo o tempo e já perdeu os prazos. Deus está te chamando para fazer aquilo que era para estar fazendo há muito tempo. Para todos aqueles que têm uma rota de fuga, Deus tem um meio para te trazer de volta. Os irmãos estão aí, diga amém. Amém. Bom, a Bíblia também fala de oração, fala de clamor, fala de petição, mas a Bíblia também fala de súplica. A súplica é um reconhecimento da sua miséria. A súplica é a oração mais humilde. Porque tem aquela oração que você fica procurando palavras bonitas, embasadas, técnicas para falar no culto.
Então, chamou aqui, aí você vem, aí às vezes você quer impressionar alguém. Oração não é para impressionar homens. Oração é para reconhecer que é o meio que Deus estabeleceu para fazer nossas petições mesmo sem merecer. Deixa eu dizer algo. Se você começar a pregar bem, é natural alguém invejar você. Se você começar a cantar bem, é natural que alguém vai sentir um sentimento, não era para existir, mas tem. Se Deus te abençoar em uma firma, numa empresa, tem pessoas que vão ter inveja de você. Isso é coisas da vida. Se Deus te colocar em uma posição maior, a cadeira que você ocupa, ela vai ser disputada. Preste atenção no que eu estou te dizendo. O cargo que você ocupa, o dom que você exerce, tudo que você busca e alcança, isso é disputado por pessoas. Mas tem um lugar onde lá não tem fila, lá não tem disputa, e lá ninguém vai querer seu lugar. Abra a porta do seu quarto, e quando você entrar lá dentro, somente você e Deus, quando você fecha a porta, você está fechando a porta do orgulho humano. Você está fechando a porta das disputas, das vaidades ministeriais, da inveja. E quando você dobra os seus joelhos e coloca o seu rosto no pó, é ali que Deus sabe quem é você. Não é aqui pregando, não é aqui cantando, não é o cargo que eu ocupo ou o dom que eu exerço. Deus me conhece, é lá no meu quarto. Porque lá não tem palavras bonitas. Lá são as mais sinceras súplicas. É lá que você diz: Senhor, me perdoa pela mentira. Senhor, me perdoa pela minha inveja. Senhor, me perdoa pelos meus pecados. E lá você conta para Deus todos. É lá que Ele conhece você e eu. A súplica é reconhecer realmente quem somos diante dele. Vou dar o texto. Não andais ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Você já entendeu? Pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, em um mesmo versículo, Paulo está falando aos filipenses que tem oração, tem petições e tem súplicas. Logo, todas são diferentes, mas todas estão incluídas dentro da oração. Agora, como eu disse, o clamor é um grito de urgência. A súplica é reconhecer sua miséria. A petição são pedidos a Deus que nós fazemos. Oração é o meio que Deus estabeleceu entre nós e Deus para um relacionamento e um diálogo. Alguns falam mais com Deus, outros menos. Quanto mais com Deus você fala, mais intimidade você tem. Eu ouvi um aleluia, só por causa desse aleluia eu vou explicar. O que acontece? Quem falava com Deus todo dia era o Moisés. Aí chegou um belo dia em que o Arão e a Miriam vão questionar Deus. E o questionamento é: Deus só fala com Moisés? E nós não achamos certo isso. Eu conheci um rapaz que ele ficava 3, 4 meses sem me mandar uma mensagem. Aí certo dia ele mandou e pediu um dinheiro emprestado. Aí eu emprestei. Aí no dia certo ele pagou. Aí ele ficou uns 2 meses sem mandar mensagem, sem ligar. Aí ele mandou mensagem de novo. Aí ele perguntou: tá tudo bem? Tá tudo bem. Tem como me emprestar um dinheiro novamente? Não, tem sim. Aí emprestei, até porque ele paga, né? E aí no dia certo ele não pagou. E 2 dias depois ele mandou mensagem: desculpa, teve um problema aqui, e pagou. Irmãos, passou uns 5 meses. Aí quando eu vi a mensagem eu falei: vai pedir.
Mas eu tenho pessoas que mandam mensagem quase todo dia. E às vezes não dá nem para responder. E essas pessoas, elas mandam mensagem todo dia, manda lá um vídeo, um bom dia, boa tarde. Até enche a paciência, né? Mas ele tem saudade de falar com você. Porque ele fala com você toda hora. Qual é o problema? Deus falou para Arão, então vamos fazer o seguinte, vou parafrasear aqui. Eu vou chegar na nuvem, vocês saem da tenda e a gente vai conversar. Aí quando o Arão foi falar, o que Deus pensou? O que eu pensei. O problema é que o Arão, eu nem conheço direito. Só fala comigo para pedir, quando precisa. O Moisés não. O Moisés é meu amigo. E eu falo com ele face a face. Se você só dobra o joelho para pedir, quando você dobra o joelho, Deus já sabe. Agora tem aqueles que querem falar com Deus todo dia, porque se tornaram amigo de Deus. Temos também a intercessão, e aqui é muito importante. Essa palavra palal em hebraico tem a ideia de mediar, julgar. O intercessor é aquele que se coloca entre Deus e a pessoa por quem ele vai interceder. É como se ele fosse aquele que vai julgar a causa, ainda que quem julga é Deus. Mas ele se coloca como mediador entre isso. O intercessor, primeiro que aparece na Bíblia é Abraão. Mas nós vamos ver Neemias sendo intercessor. Nós vamos ver Daniel intercedendo pelo povo. E hoje é muito fácil você encontrar quem ora, quem pede, quem clama. Difícil é encontrar quem intercede. Tu tem intercedido pela igreja? Tu tem intercedido pelo teu pastor? Tu tem intercedido para que as coisas aconteçam de outra forma no culto? Então vamos lá. Intercessão é um tipo de oração onde uma pessoa intercede a Deus. E esse papel de interceder é tão importante porque o Espírito Santo faz. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aí o texto vai dizer, lembra quando ali o rei do Egito, ele levou Sara para com ele, para com mulher, tomando ela de Abraão. Abraão mentiu, falou que era irmã e tal. Aí o texto diz assim, agora pois, restitui a mulher ao seu marido, porque quando o rei do Egito trouxe Sara para ele, Deus puniu esse homem e todos que estavam em sua volta. E aí esse homem falou, olha, pega essa mulher que é Sara, manda ela de volta para o seu marido que é Abraão, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se porém não lhe restituir, saiba que certamente morrerá, tu e o que é teu. É Deus dando testemunho dizendo, o Abraão, ele vai interceder por ti. Então Abraão é o primeiro intercessor. Então que Deus levante intercessores em nosso meio. Bom, a palavra clamor, ela aparece 70 vezes no Antigo Testamento. Quantas vezes? 70 vezes. Bom, aí eu separei aqui alguns textos que falam sobre clamor. E aí você vai entender que clamor tem a ver com grito. É a alma gritando. Preste atenção. O clamor é a urgência da alma, é o grito da alma. Vamos lá? Textos aqui. Mateus 14, versículo 25 e 26 diz o texto: os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma. Aí o texto diz, e gritaram de medo. Só que em algumas traduções, clamaram, porque a expressão grega aqui é tanto gritar quanto clamar. O que aconteceu? Eles estavam no mar da Galileia, e você conhece a história, não preciso me desgastar, quando começou a vir as tempestades. Quando eles avistaram Jesus, eles
não o reconheceram e disseram: é um fantasma. Havia uma crendice no Mar da Galileia antiga, que pescadores viam fantasmas à noite, a crença que lá existia. Então, quando eles viram Jesus vindo, eles pensaram: é um fantasma. Só que, lembrando desse texto, eu sou impulsionado a dizer algo para você aqui. Quando nós perdemos coisas, isso machuca, ainda que algumas perdas sejam significativas. Olha o que eu estou te dizendo. Tem perdas que nos causam dores, mas tem perdas que mesmo em meio à dor, elas são significativas. Vou lhe dar um exemplo. Se Quis, em Benjamim, um homem poderoso, rico, não perdesse as jumentas, o Saul não iria procurar, que é seu filho. Se o Saul não vai procurar, ele não encontra o Samuel. Se ele não encontra o Samuel, ele não se torna rei. A perda das jumentas foi significativa, ponto. O filho pródigo, quando perdeu toda a herança, foi aí que ele reconheceu que na casa do pai, até os diaristas, para eles não falta pão. Então tem perdas que são significativas. Exemplo, na caminhada da fé do Abraão, qual era a promessa? Vou te dar a terra. Qual era a promessa? Vou te dar a terra. Logo, Abraão tem gados, Abraão tem riqueza, Abraão tem servos, Abraão só não tem a terra. Quando Sara morre, o que o Abraão faz? Chora, sente a dor, mas se levanta. Aí os filhos de Et disseram: Abraão, sepulte a sua morta aqui. Tu é um príncipe. Ele disse: não, eu vou pagar o sepulcro. Porque no Oriente, o sepulcro era a garantia da terra. Vou repetir: a tua casa própria, o teu imóvel, a escritura é um papel no cartório. Naquele tempo, período patriarcal, a escritura de algo era o sepulcro. Se você tivesse o sepulcro em um lugar, aquele sepulcro te dava a garantia que aquela terra é sua. Então ele comprou por 400 ciclos de prata. O que eu estou te dizendo é que Deus não apoiava movimento sem terra. Porque quando os hebreus tomaram Canaã, há uma tensão teológica aqui. Espera lá, Deus está tomando a terra dos cananeus, mas Deus toma a terra dos outros? Não. A terra de Canaã era a garantia, porque Abraão comprou o sepulcro. Logo, o sepulcro deu a garantia da terra. Se o Abraão não perde Sara, ele não conquista a promessa. Se fôssemos nós, perdi, vou voltar para Ur. Não é assim? Crentes imaturos. Perdeu, ele volta. Aprenda com Abraão. Chorou, teve o luto, sofreu, mas a perda também deu a Abraão uma oportunidade. Não entendeu? A dor pode estar dando para você uma oportunidade. Esse momento de crise pode estar te dando uma oportunidade para você conquistar algo que até o momento você não conquistou. O sepulcro de Sara era a garantia da terra. Só que se você for em Jerusalém, lá também tem um sepulcro. Está vazio, claro. Porque se você for em Hebron, está lá o sepulcro de Macpela, que foi sepultado Abraão e mais 6 pessoas da sua casa. O sepulcro de Sara era a garantia da terra de Canaã. Só que o sepulcro vazio também nos traz uma garantia de uma nova terra e de um novo céus. Ok, então eu estou te dizendo que as perdas, elas podem ser significativas. Preste atenção. Mas as perdas também podem te impedir de alcançar promessas. Vamos lá, vou caminhar com você. As perdas podem te fazer não alcançar promessas. Há pessoas que não alcançam promessas por causa de pessoas. Não deixe que pessoas impeçam você de conquistar, você de chegar, você de buscar.
Vou lhe dar um exemplo. O Moisés, ele atravessou o Mar Vermelho. Quantos quilômetros ele atravessou? 18 quilômetros. Só que o mesmo que atravessou 18 quilômetros, ele não vai conseguir atravessar 8, que é o Jordão. O Moisés é aquele que atravessou o Mar Vermelho, 18 quilômetros, mas é aquele que não vai atravessar o Jordão, 18, 8. O que eu quero te dizer, você pode conquistar grandes coisas, mas se você não tomar cuidado, você não conquista as menores, que são mais fáceis. Quando Moisés, em Números capítulo 20, perdeu Miriam, ele está em luto. Bateram na porta da tenda dele. Ninguém foi lá dar os sentimentos para ele. Ninguém foi lá fazer uma visita e dizer: olha, eu estou aqui como ombro amigo. Não, não teve isso. Eles bateram na tenda e disseram: a gente quer água, porque o Egito estava bom. O Moisés saiu tão irado com o povo, e ele pegou e bateu na rocha 2 vezes. Por causa das pessoas, ele não entrou em Canaã. Não permita que as perdas ou pessoas te impeçam de alcançar aquilo que Deus prometeu. Eu conheço tantas pessoas que deixaram de fazer, ou deixaram de conquistar, por causa de pessoas, da igreja às vezes. Ah, porque falou isso de mim, não vou fazer mais. Ah, porque falaram isso ou fizeram aquilo, eu parei aqui. Você é menino, mas a palavra de Deus está nos dando crescimento essa noite, para ter maturidade na fé e não parar por causa de perdas ou de pessoas. Repita comigo: a nossa agenda não pode ser comprometida por causa das perdas. O que eu quero te dizer é que as perdas não podem alterar a nossa agenda. Tudo bem? Meu voo foi trocado e ontem foi perdido. É que eu não contei. O voo que ia ontem, ele decolou, aí 10 minutos depois, o piloto falou: olha, eu vou ter que voltar porque estamos tendo problemas elétricos. Aí eu entendi o que é súplica, petição e clamor. E aí ele voltou, e aí eu descobri que tudo no avião tem 2, né? E aí um dos freios deu problema, ele só tinha um. E aí, ao invés de ir, resolveu voltar. Aí ontem eu não fui e tive a perda, mas não comprometeu a minha agenda. Porque eu poderia dizer: agora ficou cansativo, porque a Azul me colocou no hotel, e aquele rolo aí, as malas, tive que esperar, eu fiquei mais 2 horas lá esperando, eu dormi no hotel, mas não vai comprometer minha agenda. O que era para fazer ontem e antes de ontem, o que era para fazer ontem não foi, antes de ontem não foi feito. Eu fiz ontem e hoje cedo. E por conta da mudança do voo, o Márcio falou: olha, vamos fazer mais tarde, mas vamos fazer. Aí você pensa: ah, mas estou cansado, eu não vou. Não. As perdas e os intempéries não podem alterar nossa agenda, porque tem alguém aqui que precisava ouvir isso. Tá, onde eu quero chegar? Eu quero chegar no seguinte lugar. O João Batista é primo de Jesus. O João Batista é o que anunciou o caminho para Jesus, preparou esse caminho. O João Batista é o que falou: ele é o Cordeiro de Deus. O João Batista é aquele que batizou Jesus. Eles são primos. Imagine o afeto que um tinha pelo outro. Aí o João Batista, ele é preso, e depois dessa prisão ele não sai dela, ele perde a cabeça. Olhem para cá, Mateus 14, é o texto que eu li, tá? Não estou fugindo do contexto não, estou dando toda essa volta para voltar aqui, quando os discípulos gritaram, clamaram: é um fantasma. Aqui nesse momento, ocorreu a morte do primo de Jesus. Irmão, se teu primo morresse, tu não estava aqui me ouvindo hoje, já tinha alterado a tua agenda. Então o primo de Jesus morreu. O texto diz que Jesus foi orar, foi para o deserto. Só que quando Jesus está orando, os discípulos estão
lá no lago, no mar da Galileia. E aí veio a tempestade e eles começaram a clamar. Jesus poderia dizer: estou de luto, eu vou ficar aqui. A perda do primo não alterou sua agenda. Ele foi lá socorrer os seus discípulos. Se você, como obreiro, as tuas perdas ou tuas crises ou tuas dificuldades alterar a tua agenda de culto, alterar a tua agenda de servir, coloca outro para fazer, hoje eu não estou legal, isso não existe com a gente, irmão. Estando bem ou não, nós vamos fazer. Porque eu estou pregando para crentes com maturidade. Menino não vai entender o que eu estou te dizendo. Então essa conversa aqui é para adulto na fé, porque senão nós iríamos fazer igual o autor aos Hebreus. O autor aos Hebreus está escrevendo o capítulo 5 aos Hebreus. Aí ele fala assim: ninguém toma para si senão essa honra, Arão, sumo sacerdote. Aí você fica vidrado. Aí ele fala de Melquisedeque. Bom, agora ele vai falar sobre Melquisedeque. Aí o autor aos Hebreus, ele para a carta, sabe o que ele escreve? Bom, eu até queria falar, mas eu não posso, porque vocês ainda estão no leite. Acredita? E ele não falou. Porque o auditório do autor aos Hebreus era um auditório de meninos, que era acostumado a beber leitinho. Cutuca teu irmão, Deus vai te dar vitória. Mas como o auditório aqui tem maturidade, eu vim para te dizer que as perdas não alteram a nossa agenda. Então Jesus, ele perdeu o João Batista, o seu primo, e os discípulos estão lá clamando. A tua chamada envolve pessoas, irmão, que necessitam do seu serviço. Aí Jesus veio sobre as águas. E aí o Pedro, quando viu que era Jesus e não era o fantasma, ele ficou olhando para Jesus. Jesus falou assim: vem. E aqui há um paradoxo, Márcio. Por quê? Porque o Pedro, ele entende de barco, de pesca, de peixe e de mar. E o Pedro sabe que qualquer homem que ficar assim na água afunda. Mas sabe o que está colidindo com o conhecimento de Pedro? A palavra de Jesus dizendo: vem. Não adianta só clamar, porque quando você clama, a resposta de Jesus vem. E a resposta pode ser essa: vem. Aí tu clama, mas quer ficar só na superfície, dentro do barco, dentro daquilo que você conhece. Quando você clama, você precisa começar a caminhar em cima da palavra de Jesus, e não do seu conhecimento. Vem. Não entendeu? Eu vou explicar. Ficar dentro do barco é essa superfície sua, de todo dia. Caminhar sobre as águas é caminhar sobre a palavra de Jesus. Aí o mar é mais profundo. E fique tranquilo, mesmo que você afunde, Ele vai te levantar de novo. O que eu estou te dizendo é que todo clamor pode ter uma resposta dizendo: vem. É um novo caminho, é uma nova etapa, é uma nova experiência. Agora não adianta clamar e ficar com medo nessa superfície que você está caminhando em cima daquilo que você conhece. E se você conhece isso aqui, você anda em cima disso aqui. Agora, quando você caminha em cima do vem de Jesus, pode ter certeza que suas experiências serão mais marcantes com Ele. Aí não acabou não. Depois que Jesus andou aqui sobre as águas, Ele saiu daqui e foi alimentar 5.000 pessoas. A agenda de Jesus não foi alterada pelas suas perdas. Quem está comigo, diga amém. Outro texto sobre clamor, Mateus 15, versos 23. A mulher cananeia. Então os discípulos se achegaram até ele e pediram-lhe: despede, porque ela vem gritando atrás de nós. Na tradução é: vem clamando atrás de nós. Por mais que os discípulos não queriam deixar essa mulher chegar, o clamor dela fez Jesus parar e atendê-la. O que eu estou te dizendo essa noite: o teu clamor, o grito da tua alma, faz Jesus parar, te ouvir e te atender.
Então não dá, irmão, para ficar com aquela oração repetitiva, decorada. Vamos orar para começar o culto. E aí você ora cumprindo um protocolo. Essa conferência de clamor está te convidando a sair dessa comodidade e clamar diferente. É fazer a alma gritar, não só os lábios falar aquilo que você já decorou. Se os lábios não falar, que a alma fale. Ana, os lábios trepidavam, ninguém ouvia, mas Deus escutava a sua alma gritando. Outro texto, Mateus 21, versos 9. As multidões que o precediam e o seguiam gritavam: Hosana, filho de Davi, ou seja, clamavam. E aí nós temos um outro texto. Tornou a dizer-lhe, mas que mal este fez? Eles, porém, clamavam com veemência: crucificam. Existia esse grito e esse clamor que era contra Cristo, mas existia por um outro lado o clamor e o grito que fazia Cristo parar e ouvir, como gritando o cego de Jericó. Ele clamava, ainda que as pessoas tentavam calar, o grito fez com que Jesus parasse, voltasse e o curasse. Estou te dizendo que o nosso clamor, o grito da nossa alma, pode fazer Jesus fazer coisas maiores por nós. Perguntas: para quem devemos orar? Estava com uma saudade dessa água, irmão. Para quem devemos orar? Alguém ajuda? A Deus. Número 1, devemos orar a Deus, sempre, sem cessar. Mas devemos orar também pelos nossos amigos. Correto? Jó 42, versículo 10. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus restituía tudo em Jó. Enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus estava fazendo algo por ele. Enquanto você faz para alguém, Deus está fazendo por você. Devemos orar a Deus por nós mesmos, pelos nossos amigos. Agora é um pouco difícil, mas devemos orar pelos nossos inimigos. Você está pronto? É porque é mais fácil a gente praguejar, né? Mas a Bíblia ensina a orar pelo inimigo, até por aquele que você vai ter que aguentar 4 anos. É assim. Nós devemos orar por nós mesmos, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos. E olha que interessante, orar pela igreja de Deus. O Samuel, em 1 Samuel 7, convocou o povo, estendeu a mão e orou pelo povo. Paulo, em suas epístolas, ele dizia sempre: me ponho de joelhos. A pergunta é: tu tem orado pela igreja de Deus? Pela sua igreja? Pela congregação onde você congrega? Nós devemos também orar por todos os homens e pelas autoridades. E é interessante que Paulo diz isso a Timóteo, na primeira epístola, capítulo 2, versos 4. E o Pedro vai dizer que orar até pela autoridade ruim. Aí o Pedro vai dizer: isso é agradável a Deus. Então nós oramos por nós mesmos, a Deus, oramos pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, oramos também pelas autoridades e pelos aqueles que estão em eminência, tá? A importância da oração e do clamor é tão forte biblicamente que só textos que apontam e remetem para Cristo já nos dá uma ideia de que esse é o nosso dever. Jesus orou no seu batismo, vocês lembram? E quando ele orou, o céu abriu, veio a pomba e a voz dizendo: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Ou seja, quando ele orou, o céu abriu, Deus respondeu. E a resposta de Deus através da sua oração vale muito quando tu andar no deserto. Vou dizer de novo:
A tua oração que faz o céu abrir e Deus responder vale muito quando tu caminhar no deserto. Vou explicar. Quando Jesus saiu para o deserto levado pelo Espírito, 40 dias depois, sem comer, apareceu Satanás e disse: se tu és filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem em pães. Interessante que Jesus tinha dito: qual pai que vendo o filho pedir pão da pedra? Satanás disse: se tu é filho, por que você está nessa condição? Satanás pode falar muitas coisas, só que quando Cristo orou e o céu abriu, ele não precisa provar para Satanás que ele é filho, porque o próprio Pai respondeu que é. Este é meu filho amado. Enquanto você está orando, o céu abrindo e Deus falando ao teu respeito, pode caminhar para o deserto, isso é sustento para a tua vida. O que o Espírito está nos dizendo é o que vale, é o que Ele fala sobre nós. Quando eu estava falando sobre João Batista, que ele batizou Jesus, esse é o Cordeiro, é aquele que pregou. O João Batista é aquele que quando está preso, ele falou para os discípulos o quê? Pergunta para ele se ele realmente é o Cristo que havia de vir. Quando os discípulos foram, Jesus falou: volta lá e fala para eles só o que vocês viram. Aí os discípulos disseram: tudo bem. Aí Cristo falou assim: e nascido de mulher, não tem ninguém como João. Enquanto você está aí nas suas crises, Deus pode estar falando algo muito bom a teu respeito. Bom, então Jesus orou no seu batismo, Jesus orou no deserto, capítulo 5, versos 16, isso aqui só em Lucas, tá? E fica uma curiosidade para vocês, tá bom? Dos evangelistas, o que mais falou sobre oração foi Lucas, tá bom? E Atos dos Apóstolos, não precisa nem falar. Mas se você pegar os evangelhos e colocar um do lado do outro, o que mais falou de oração foi Lucas. E todos esses textos aqui estão voltados a Lucas. Antes de escolher os 12, ele orou. Então ele orou no batismo, ele orou no deserto. Agora ele orou na escolha dos 12, tá? Então Lucas 3:21 orou no batismo, Lucas 5:16 orou no deserto, Lucas 6 versículo 12 e 13 ele orou antes de escolher os 12. Capítulo 9, versos 18, ele orou sozinho, porque há momentos que você ora com todo mundo, há momentos que você ora só. Acompanhado no Monte da Transfiguração, capítulo 9, versículo 28 e 29, ensinando a orar e perseverar em oração, capítulo 11, do 1 ao 9, orou por Pedro, capítulo 22, versículo 31 e 32, orou por si mesmo, capítulo 22, 41 e 42, por seus inimigos, 23, 34, enquanto ele estava na cruz ele orou pelos seus inimigos. E finalizando, ele clamou ao Pai antes de morrer. Bom, aqui não teve isso, mas eu já fui em algum seminário que era voltado à oração, e aí com certeza tem aquele louvor. Eu acho que vocês não louvaram aqui hoje. Deus não rejeita a oração. Mas não funciona porque Deus rejeita. Tá bom? Você sabia? Deus rejeita a oração. Tá? Então, só para você ter uma ideia que Deus rejeita ou não quer nem ouvir: tu, pois, não interceda por este povo, Jeremias, nem levante clamor de oração por eles, nem me importunes, porque eu não vou ouvir. Jeremias capítulo 7, versos 16. Deus está dizendo, capítulo 7, versos 16: ainda, Jeremias, que tu é um homem de Deus, eu sei que tu é fiel. Se tu levantar uma oração por este povo, um clamor, eu não vou ouvir. Porque Deus estabeleceu que o povo iria ser levado ao cativeiro. Mas o nosso papel é clamar e orar da mesma forma. Sabe por quê? Porque ainda que Deus fale, eu vou punir todo esse povo, vou construir um novo povo através de você. Moisés falou: não. Dê uma oportunidade a esse povo. Deus falou: então tudo bem, vou mandar um anjo. Moisés falou: não, se a tua presença não for, nem me faça subir. E se destruir o povo, tira o meu nome também do livro da vida. Deus falou: tá bom, vou caminhar contigo. A proposta era boa, não era, pastor?
A proposta era boa. Tem vários aí que aceitaria a proposta. Por quê? Porque o povo começou em Abraão. Então quem leva o nome de pai da fé? O Abraão. Deus falou: vou destruir esse povo, vou começar um novo povo através de você. O que Moisés poderia ter pensado? Bom, Deus vai destruir todo o passado, é o meu nome que vai ficar, legal, eu aceito. Moisés falou: não. Se esse povo não for, risco o meu nome. Aprenda a buscar, orar, interceder por aqueles que talvez você ache que nem mereça. Lembra do que eu disse: enquanto você está fazendo por eles, Deus está fazendo por você. Tudo bem? Em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 7, olha que interessante. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher. 8. Como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeiro convosco graça da vida, não sejam impedidas, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu vou explicar muito claro aqui de uma forma simplista. Se você não tratar a sua esposa como um vaso frágil, e quebrar o pau lá em casa e vir para o culto, se tu orar, a sua oração é impedida. Aí não adianta cantar Deus não rejeita a oração, porque se tiver enquadrado aí, Deus rejeita a oração. Tudo bem? Os irmãos estão aí? Amém. Então tudo bem. Eu tenho um tempo legal, eu acho. Vamos para o texto que nós lemos? Tudo bem? Amém. Numa introdução deu para os irmãos ter uma ideia aí, um pouquinho sobre... Você está rindo, irmão? Não, pelo tempo eu passei da introdução, não seria nem louvável isso. Se tivesse um professor aqui de homilética, ia dizer, ele se equivocou, porque a introdução é menor. É modo de dizer, uma introdução do estudo, tá? Mas eu vou ser breve, não se assustem não. Vamos lá. O texto que eu li, o Salmo 126, ele vai trabalhar depois de um acontecimento que é chamado Batalha de Carquemis, ou Batalha de Carquemes. Nessa Batalha de Carquemes, ou de Carquemis, envolveu algumas potências daquele tempo. Umas conhecidas, outras nem eram. Surgiram ali. A maior potência daquele tempo era a Assíria, que já tinha levado o reino do norte ao cativeiro. Depois nós vamos ter Faraó Neco, o Egito. E é Faraó Neco que vai matar o Josias. Josias é aquele que teve o pai Amnon e o avô Manassés. Então ele teve um pai que não valia nada, ele teve um avô pior do que o pai. E aqui já cabe uma aplicação para nós essa noite. O seu histórico familiar não é determinante na onde você pode chegar. Você pode ter tido pais alcoólatras, um avô que se perdeu no crack, na droga. Isso não determina onde você vai chegar. Eu estou arrepiado, mas o que eu quero te dizer é que houve reis mais ricos que Josias, Salomão. Houve reis mais estrategistas do que Josias, Alexandre o Grande. Houve reis mais poderosos que Josias, houve Davi. Mas tem um texto que diz que nenhum se converteu como se converteu o coração de Josias a Deus. Só que o que me chama a atenção no texto é isso aqui: e Josias buscou o Deus de seu pai Davi. Não, mas seu pai é Amnon. E seu avô? Manassés. É que quando você procura na árvore genealógica alguém, você pode encontrar. Mas se você não encontrar como Timóteo, que tinha a mãe e a avó, Lloyd e Eunice, que ensinou desde criança as Sagradas Escrituras, se você não tem um pai que te ensinou a ser um bom homem, se você não encontrar no pai ou no avô, ache um pai espiritual. Eu disse isso algumas vezes. Quando eu fui para Israel, eu passei ali em Elat, indo para o Mar Morto, saindo do Egito. Antes de chegar no Mar Morto, do lado direito, tem centenas e centenas de plantações de tâmaras. E
E quando você come a tâmara, a de Jericó é melhor, tá bom? Mas quando você come a tâmara, é interessante porque quando eu comi a tâmara, eu sabia de algo. Pelo curso natural da vida, a tâmara demora mais de 100 anos. 80 a 100 anos. Então quem planta tâmaras não planta para si. Quando você come a tâmara, você tem duas opções: ou destruir uma colheita que você nunca plantou, ou continuar plantando para uma outra geração. Eu quero te dizer é que o Davi é um plantador de tâmara. Porque se ele não encontra em Aminon ou em Manassés, ele encontra em um plantador lá atrás. Plante tâmaras, não para si, mas plante exemplo e legado, porque tem uma outra geração que vai vir. O Josias, quando o Ilquias, o sacerdote, encontrou o livro da lei que estava perdido, acredita-se que o próprio Manassés, o seu avô, quando ele fechou o templo, colocou deuses lá dentro. Depois o Manassés se arrepende no final da sua vida. Mas o Josias, quando ele encontrou o livro da lei que estava perdido, provavelmente por Manassés, o que ocorreu? Quando ele leu o livro da lei, ele já era piedoso, mas quando ele leu o livro da lei, ele percebeu quão distante eles estavam de Deus. Vou aplicar de novo. Tem pessoas que vêm para o culto e são piedosas, não faltam no culto, ofertam, dão o dízimo, são bênção. Mas quando encontra esse livro, ele percebe que na caminhada da fé não basta ser somente piedoso. Tem muita coisa aqui que vai te ensinar um caminho muito melhor. O Josias, ele foi consultar uma profetisa, Uda, em Jerusalém. Olha que interessante. O Josias vai consultar uma profetisa, e o Jeremias já era vivo, já era profeta. Ele consultou uma mulher, uma profetisa, e ela disse: por que tu enterneceu o teu coração quando encontrou o livro da lei, e é um homem sincero, reto e piedoso? Tu não verá a desgraça que há de vir sobre Jerusalém, os teus olhos não vão ver. Ele não entendeu muito bem. Quando o faraó Neco está indo para essa batalha chamada Batalha de Carquemis, o faraó Neco lançou uma flecha, atravessou Josias. O Josias morre e não vai ver a desgraça que está por vir em Jerusalém. A Babilônia, ela venceu a Assíria e venceu o Egito, e se tornou a maior potência mundial. E aí no ano 606 a.C., eles invadem Jerusalém, leva a classe nobre, o Daniel, Misael, Ananias e Azarias está nessa primeira leva, invadem a segunda vez, levam o Ezequiel e mais 10 mil, e na terceira vez, quando eles invadem, eles vão destruir o templo, e quando o templo está destruído, os muros também são queimados, a glória vai embora, e aí o Jeremias vai ficar escrevendo lamentações e levantando o seu clamor. Em Babilônia, o cativeiro que vai perdurar por 70 anos, não há alegria lá no cativeiro, porque qual era a alegria? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não tem no templo, não tem casa do Senhor, não tem alegria. Na pandemia nós sentimos isso. O fato de você orar na sua casa, buscar a Deus, você encontra Deus lá, claro que você encontra, mas quão bom é estarmos juntos aqui adorando. E o que ocorreu? Os judeus estavam assim em Babilônia, e além disso eles eram insultados de alguma forma, porque na zombaria dos babilônicos, os caldeus era essa: ei, vocês não vão cantar um cântico novo de Sião? Canta aí as músicas que vocês cantavam. Não tinha alegria para cantar. Então eles estavam dentro de um cativeiro sem alegria, sem o templo. Então eles pensavam sem Deus. Por isso que 3 vezes ao dia o Daniel orava com a janela aberta rumo a Jerusalém, porque o templo está em Jerusalém, Deus só habita no templo, na mentalidade judaica daquele tempo. Então qual era a ideia de Daniel? Eu oro 3 vezes ao dia para encontrar Deus. Então ainda que eu esteja em Babilônia, a minha oração me leva a encontrar Deus em Jerusalém. Eu ouvi um glória a Deus. Vou repetir: enquanto você está em Babilônia, a tua oração te leva a encontrar o Deus de Jerusalém. Ok, o que ocorre? Quando termina os 70 anos do cativeiro, é a hora de voltar. Então quando eles vão voltar do cativeiro, ocorre o que nós lemos aqui. O presente a qual eles viviam era um presente de crise. Por que um presente de crise? Porque estavam no cativeiro.
mas eles clamavam por causa do passado de glória. Qual era o clamor? Senhor, restaura a nossa sorte. Ou seja, nós cremos que o Senhor é um Deus que restaura, porque o Senhor já fez lá atrás. O passado deste povo é um passado de glória. O Senhor tirou este povo do Egito, o Senhor fez milagres no Egito, o Senhor caminhou com esse povo na coluna de nuvem de dia, de fogo na noite. O Senhor fez da pedra sair água e alimentar o povo, das cordonizes, o maná cair. O Senhor é o Deus que derrubou muralhas de Jericó. O que eles estavam dizendo e clamando era: eu estou clamando e a minha alma está gritando para o Senhor restaurar a glória passada. O que eu estou te dizendo aqui essa noite: volte a clamar para Deus trazer de volta a glória passada. Eu não sei você, eu não vim pregar por pregar. Eu estou pregando crendo que Deus pode trazer aqui de volta muitas glórias passadas que vocês já vivenciaram. Mas esse clamor é o grito da sua alma. No presente de crise, eles clamavam uma restauração futura, mas lembravam de um passado de glória. Para você ter uma ideia, o Jeremias clamava dizendo: Senhor, converta-nos. O Jeremias era convertido em intercessão. Renova os nossos dias como antes. O que ele estava dizendo era: Senhor, sabe aquela glória passada? Traga nesse presente de crise, para nós vivenciarmos um futuro de restauração. Este é o clamor. E quando eles estavam clamando, os filhos de Corá também clamavam. No relógio de Deus deu 70 anos, é hora de voltar. E aí eles estavam como os que sonham, porque eles estavam voltando para a sua terra, porque Deus estava restaurando todas as coisas. E era o momento, olha que importante isso, irmãos. Quando o Zorobabel vai reconstruir o templo, a obra é embargada pelos samaritanos. Eles clamaram para um tempo futuro de restauração. Tudo bem, Deus restaura. Só que toda restauração, consequência de um clamor, tem oposição. Tem oposição. E o momento da oposição é o momento em que muitos crentes voltam a se acomodar. O que eu estou te dizendo? Você clama hoje, aí vem uma oposição, mas depois da oposição tem a restauração. Só que a oposição te desanima, mas Deus sempre levanta um pregador. Vou repetir: no meio da oposição, quando nós já estamos vislumbrando a restauração futura, consequência do nosso clamor, do grito da nossa alma, Deus sempre levanta um pregador. Quem dera seja eu essa noite. E naquele tempo Deus levantou um Ageu, e o Ageu disse: vocês se acomodaram tanto, que o que era para o templo, vocês estão colocando no bolso. Mas o bolso de vocês é um saquetel furado. Vocês bebem e não saciam. Vocês comem e continuam com fome. Vocês plantam e não colhem. O Ageu está dizendo: sabe por quê? Porque lá atrás vocês clamaram e pediram. Eu ouvi, eu quero restaurar. Só que agora vocês viram as costas. E vocês estão preocupados com vocês mesmos. Sabe quando você está preocupado só com você? É quando você vem no culto do domingo só porque é mais um culto. É quando você vem preencher o protocolo. Agora, quando você quer uma restauração, logo na oração de início do culto, a tua alma já está gritando ali. Aí o Ageu se levanta e diz: subi ao monte, cortem madeira e edifiquem a minha casa. Ageu capítulo 1 versos 8. Se você quer o texto: subi ao monte, cortem madeira e edifiquem minha casa. O
que vai acontecer? O meu nome vai ser glorificado. Quer que o nome do Senhor seja glorificado? Sobe um monte, corta em madeira, edifique a minha casa. Aí o templo vai ser de madeira. E Deus levantou um outro pregador dizendo: não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Aí quando eles viram o templo de madeira, os mais anciãos que tinham visto o templo de Salomão de ouro começaram a chorar. Mas Deus vai habitar nesse barraco de madeira? Pois é. Antes que você pense que Deus não tinha condições, porque Deus falou que queria de madeira, sobe um monte, corta em madeira. Então, para que você nunca pense isso, o próprio Ageu que disse que Deus falou que é de madeira, é o mesmo Ageu que vai dizer: minha é a prata e meu é o ouro. Se eu quiser, eu construo 1 milhão de templos maiores que o de Salomão, mas eu quero de madeira, porque nós estávamos acostumados com o entretenimento do lado de fora. Agora o que mais vale é a glória da última casa do lado de dentro. O que eu estou te dizendo? Casa cheia nem sempre é sinal de igreja sadia. Entretenimento faz encher, mas a palavra de Deus fortalece os que estão dentro, ainda que sejam poucos. O que ocorre? Quando o templo vai ser reconstruído, pasme, sabe qual foi a primeira coisa que foi reconstruída no templo? O altar. O que Deus está dizendo? O caminho para o avivamento começa através do clamor. É mesmo. Eu vou repetir. O caminho para o avivamento começou com um clamor: Senhor, restaura a nossa sorte. No caminho do avivamento que começa com clamor, tem oposição, mas tem a palavra do pregador. Tem clamor, tem palavra? Tem. Então a primeira coisa que Deus vai estabelecer quando tem clamor e palavra é adoração. Altar tinha a ver com adoração, com serviço. Não estou falando música, estou falando adoração e serviço. Segunda coisa, lançaram os alicerces. Alicerce pode ser trabalhado com duas opções. Primeiro, o alicerce pode ser doutrinário, mas o alicerce pode ser obreiros que estão de pé, dispostos a ser os muros, as estruturas para uma igreja forte e sadia e restaurada. Olha que interessante. Enquanto Neemias vem para reconstruir os muros, eu vou dizer isso, não teve uma pedra trazida de fora. Os muros foram reconstruídos com as pedras de dentro. É você. Não, mas eu não quero fazer. Então ele faz até as pedras clamar. O clamor nos leva ao caminho do avivamento, da restauração. Tem oposição, mas tem a palavra, tem a adoração, tem obreiros estruturados, tem os muros para uma igreja forte. Enquanto isso, tem um homem chamado Esdras. Qual é o nome? O Esdras foi no rei Artaxerxes e falou: eu preciso ir para Jerusalém. Pode ir. Quando ele vai, Esdras capítulo 7 versos 10, ele tinha preparado o seu coração para aprender, para viver, para depois ensinar. Vou repetir, Esdras capítulo 7 versos 10, aprendeu, viveu e depois vai ensinar. Se for ensinar e não aprendeu, não tem nada para falar. Se for ensinar e não viveu, é pior ainda. Quando Esdras está indo, a caminhada é muito longa, são meses. Aí eles pararam no rio Ahava. Quando eles pararam no rio Ahava, o Esdras falou: pera um pouquinho. Depois de 3 dias no rio Ahava, ele falou: está faltando levitas aqui. Voltem
e busquem levitas, porque não dá para caminhar sem serviço e adoração. Quando eles buscaram os levitas, Esdras capítulo 8, versos 23. O Esdras, ele tinha influência entre os medo-persas. Ele poderia pedir uma escolta para a viagem. O Esdras falou: não vamos pedir escolta. Jejuaram e oraram. E o texto diz: e Deus se moveu pelas orações. Te apresento um Deus que se move pelo clamor. Conheço um Deus que se move pela oração. E no caminho do avivamento tem clamor, tem jejum, tem palavra, tem oração, mas tem um Deus que se move para restaurar essa noite todas as coisas neste lugar. Quando Esdras chegou em Jerusalém, Neemias capítulo 8, o primeiro púlpito de madeira da história, o texto diz que ele abriu o livro. Púlpito é lugar de abrir o livro. Vou repetir: púlpito é lugar de abrir o livro. Quando ele abriu o livro, das 6 da manhã ao meio-dia, numa praça chamada Porta das Águas. Não tinha outro nome melhor, né? Porta das Águas. Das 6 da manhã até o meio-dia, chovendo. E o Esdras, ele tinha que ensinar a lei em aramaico e em hebraico, porque depois do cativeiro eles pararam de falar hebraico. Então ele lia, ensinava em aramaico e hebraico. Enquanto ele ministrava a palavra, o texto diz que todos de pé, das 6 da manhã ao meio-dia, sem ir para o banheiro, e não tinha essa aguinha não, esse conforto não, eles levantavam a mão e diziam amém, e glorificavam a Deus. De repente veio um arrependimento, e o povo começou a chorar, caíram em lágrimas. O Neemias veio no púlpito, pediu licença para Esdras e disse: não entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Foram restaurados. Eu não sei se você está como os que sonham, mas nós precisamos clamar. E o nosso clamor é: Senhor, sabe aquela glória passada? Na nossa crise do presente, eu clamo, porque eu acredito em um tempo futuro de restauração. Esse grito está na sua alma. Em pouco tempo nós aprendemos aqui sobre oração, súplica, petição, intercessão. Tudo isso é importante. Mas eu não acredito que esse tema veio em vão. Eu acredito que Deus moveu o coração de alguém, e que talvez o Márcio pescou isso aí, ou alguém e falou: a ideia é clamor. Mas antes de nascer no coração dele, talvez foi a confirmação de alguma coisa. É porque Deus está movendo para nós clamarmos. E eu te convido a esse tempo de clamor, que quando nós sairmos daqui, não seja um clamor restrito somente aonde você congrega, mas que este clamor invada o teu quarto, que este clamor seja dentro do teu carro. E se no teu serviço não der para clamar alto, faça como Ana, que teus lábios trepidam, mas que tua alma clama. E nós confiamos em um Deus que nos atenderá. Deus abençoe em nome de Jesus.